Para você que clama, essa é a palavra da fonte. Eu não sei se eu já comentei aqui com vocês, é claro que eu já comentei sobre o meu testemunho de quando eu vim para missões, mas eu não lembro se eu falei sobre a conversa que eu tive com meus pais, né? Como eu conversei com meus pais para isso. E nos primeiros dias, né, eu já vim para missões com 20 anos, mas eu coloquei no meu coração de vir com a bênção dos meus pais. Eu queria que eles me abençoassem para a continuidade da minha jornada, do meu ministério. E não foi muito fácil a conversa, né? Meus pais não quiseram aceitar muito bem no começo. Eu me lembro que antes de decidir vir para Jocum, em Minas Gerais, eu estava me preparando para ir para um seminário em João Pessoa. E já tinha conversado com eles, com a minha família sobre isso, mas quando chegou perto da data de eu ir, eles disseram não. Eu lembro de ter essa conversa, principalmente com a minha mãe, né, de conversar com ela. Eu estava sentado numa cadeira na cozinha e ela estava falando comigo, disse que não queria que eu fosse. E eu lembro de falar a seguinte coisa para ela, eu lembro de dizer, tudo bem, eu vou te obedecer, eu vou fazer a tua vontade, mas eu quero que você saiba que quem determina isso é Deus. E se Deus quiser que eu vá, Ele vai me levar. E pouco tempo depois eu estava aqui em Contagem, na Jocum, e tenho estado desde 2007 em missões em tempo integral. Nesse tempo de missões, eu e a Marley, né, a minha esposa, nós já viajamos para mais de 10 países, se eu não me engano. Trabalhamos na África, em vários países da África, na Ásia, trabalhamos aqui na América do Sul, em alguns países aqui. E é engraçado que toda vez que eu estou num lugar, né, às vezes numa situação como de trabalho, ou mesmo no meu período de descanso, mas quando eu estou nessas outras nações, é como se vem um flashback e Deus me lembra daquele momento que eu estava sentado naquela cadeira e que eu disse para minha mãe, Deus é quem determina, e se Ele quiser que eu vá, eu vou. E hoje eu estava lendo esse texto de Jeremias, capítulo 31, no versículo 7. Olha que interessante como Deus fala para o povo. Ele diz assim, pois assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria, exultai por causa da principal das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Talvez você esteja se perguntando o que isso tem a ver com o meu testemunho de como falar para os meus pais de quando eu vim para missões. A questão que eu quero falar aqui você prestou atenção nesse texto? Deus fala para o povo de Israel, fala, canta, dança, exulta, dizendo, salva, Senhor, o teu povo. Deus está falando aqui para o povo exultar, cantar, para ele se alegrar por uma coisa que ainda não aconteceu. Por algo que ainda não é real, para que algo que ainda não podem ver, tocar. Eu quando estava lá sentado naquela cadeira da cozinha, eu não sei quantos conhecem a minha história, mas eu cresci na periferia de São Paulo. Minha família nunca teve condições de me enviar para missões, muito menos a minha igreja, onde eu me converti. Tudo isso era muito fora da minha realidade, fora da minha realidade financeira e de tudo mais que eu pudesse ver. Eu queria estar em missões, eu queria desenvolver uma carreira missionária, mas a minha realidade não mostrava como isso era possível. E Deus aqui ele fala para o povo de Israel, olha, cante sobre isso, se alegre. Por quê? Porque Deus já havia determinado que Ele salvaria o povo. Aqui, nesse contexto, Jeremias falando sobre o exílio, né? Sobre a nação já tinha sido exilada, eles já tinham ido para a Babilônia, mas Deus já havia determinado que Ele ia trazer o povo de volta. E Ele fala para o povo de Israel, olha, cante, se alegre, dizendo, salva, Senhor, o seu povo, restaura os remanescentes de Israel, traz eles de volta para a terra deles. Deus já determinou. E essa é a minha palavra para você hoje. Se você tem andado, tem buscado o coração de Deus, se você tem ouvido Deus, orado, colocado a sua vida diante dele, você sabe das promessas que Deus tem te dado, você sabe das coisas que Deus tem falado para você. E a palavra do Senhor para você hoje se alegre sobre isso, porque ainda que você não possa ver, Ele já determinou.
E o Deus que determinou é o Deus que vai fazer isso virar real. É o Deus que vai concretizar todas essas coisas. Então nós somos chamados para nos alegrar, mesmo antes de nós vermos. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Se alegre na palavra, na promessa que Ele deu para você hoje, porque ela vai se concretizar. Até a próxima Palavra da Fonte.